Fala pessoal, eu sou o Agaz, tô aqui com mais Bleach Rebirth of Souls, o novo jogo de Bleach no PlayStation 5. E vamos continuar aqui, porque o arco da Sociedade das Almas tá ficando cada vez mais intenso. Conspiração da Central 46. Toshiro e sua tenente visitam o lugar mais importante da Sociedade das Almas, a Central 46, para impedir a execução da Rukia. Chegando lá, o jogo não termina de falar, ele teria que baixar, mas eu já dei o play aqui. Vamos que vamos. Lembra de deixar like aí no vídeo se você curte, compartilha, deixa um comentário, não dói, não machuca, e veja o vídeo até o final, sempre bom. Eita. Soul Society 全土から集められた40人の賢者と6人の裁判官で構成される Meu Deus, mano, a Sociedade das Almas é bem organizada, né? 現世を問わず死神の犯した罪求は全てここで裁かれ、その最低の執行に武力が必要と判断されれば隠密機動、機動手、後手13体などの各実行部隊に指令が下される。そして一度下った裁定にはたとえ隊長格といえど異を唱えることは許されない。それが中央四十六室だ。その四十六室が今俺の目の前で全滅している。 Bom que os Hashira estão percebendo tudo que tem uma treta acontecendo ali, né? 黒く変色して Ó. ひび割れるくらい。殺されたのは昨日今日の話じゃ Muito ねえってこ explícito とか。 isso. いつだ、いつ殺された。 Ninguém vai nesse lugar super importante, não, gente? Por dias? アバライがやられて戦時特例が発令されて以降はこの中央地下議事堂は完全隔離状態に入り、誰一人としてここへ近づくことさえ許されなかった。そして今日俺たちが強行突破するまでここへ至る13層の防壁は全て閉ざされたままで何者も侵入した形跡はなかった。つまり殺されたのはそれより前。それ以降俺たちに伝えられた四十六室の決定は全て Central 46, mano. 偽物か。 Gente, eu tenho uma pergunta pra やったのは vocês. 誰だ。一丸か。だが誰にも気づかれず四十六室を皆殺しにし、それを今まで隠し通す。それほどのことを奴一人で。他にも協力者がいるのか。いらっしゃると思っていました、室ヶ谷隊長。 Eita, isso! Que isso, mano? まさかてめえがこれをやったのか。おざ松本。はい。 Fez misterinho e saiu correndo, mano. Esse moleque aí, ele é forte ou ele é fraco, cara? Porque deu a entender que ele era muito forte, mas alguém falou aí que ele é muito fraco, cara. てめえか。 Comentem. いいえ、僕はただ室ヶ谷隊長が来られる少し前に内側から鍵を開けてあそこに入れてもらっただけです。入れてもらっただと。誰にだ。 Quem foi, 決ま mano? ってるでしょう。四十六室にですよ。ふざけてんのかてめえ。そんなことよりいいんですか、室ヶ谷隊長。僕なんか追いかけるよりちゃんと雛森君を守っててあげないと。何言ってやがる。雛森は今。いませんよ、10番隊大社にはもう。室ヶ谷隊長、雛森君の眠っている部屋に結界張りましたよね。外からの攻撃を反射する高等結界、凶門だから安心して雛森君を置いてきた。でもあの結界内側からだと案外簡単に破れるんですよ。雛森君は軌道の達人、結界を破るのなんてわけないし、自分の周りに結界を張って
冷圧を完全に消して移動するのだってわけない。気づいてなかったんですか？雛森君ずっと室ヶ谷隊長たちの後ろをついてきてましたよ。松本、任せていいか？どうぞ。お、何？逃げるのやめたの？僕の役目はあなたをここで止めることです、松本さん。役目？誰に与えられた役目よ。銀？答える必要ないです。あるわよ。ないですよ。あんたおかしいわよ、キラ。銀に何吹き込まれたのか知らないけど。しつこいな。これから死ぬ人に何も答える必要はないって言ってるんですよ。キラ、あんた。Tirou a 表を espada. 上げろ、わびすけ。E a gente não vai poder ver o resultado da luta, né? Ah, vai, olha aí, ó. Então a gente vai enfrentar, vamos a Hanjiko Matsumoto, vamos derrotar Izuku Kira. Caraca, fui surpreendido novamente. Achei que não ia ter batalha, não. Vamos lá, pra cima deles. Vamos ver o que vai rolar aí, velho. Curioso quando você pega uns personagens nada a ver assim e vai pra luta, né? Ó. 松本さん、僕の残白刀の能力。知らないわね。っていうか知ってるやついるの？あんた誰にも喋んないじゃない、そういうの。そんなことないですよ。同期の雛森君とあばらい君も知ってたかな。でもいいですよ、この際しょうがない。松本さんにも教えますよ。抵抗するな。 Tava pensando, mano, talvez a diferença de ataque esteja podre, assim. Eu fico reclamando todo o vídeo. Por conta, talvez, ser do modo história, né? Tem que dar tempo pros caras conversar, contar as historinhas deles. Eu acho que um grande problema nos videogames, de forma geral, é balancear esses momentos de ação com as conversinhas. Porque, por exemplo, pra gente que não é nativo, eu não falo japonês, né? Eu falo inglês, mas ainda assim é difícil quando você não é nativo você prestar atenção no que está sendo falado e no que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que até que se estivesse em português ia ser difícil, porque a gente tem que concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, meu Deus. Meu Deus, mano, para de soltar esse choquinho podre em mim. Vamos de lerdeza demais, adorei esse nome de golpe. Para, meu filho! Isso! Vou bater aqui mais ou menos. E trenço. Lerdeza demais! Ah, não peguei. Agora foi nosso fim, mano. Incrível! Como tem uma espada dessa, mano, em forma de J? Não dá pra levar esse cara a sério. Eu tô apanhando pra ele, mas não dá pra levar esse cara a sério. Meu Deus. Mano, cara chato. Isso, boa. Era só o que eu precisava pra poder tentar igualar a luta. Ó, essa mulher é braba. Vamos lá. Chatão esse negócio assim, mano. Esse raiozinho. Meu Deus. Não deixa a gente chegar perto. Toma essa, meu filho. Não dá nem pra contra-atacar, porque a gente não fica perto dele, né? Ui, ui, ui. Será que essa lerdeza ela faz uma defesa? Me tirando o golpe de bobeira. Aí. Adu, sei lá o que, caraca! Aí eu senti firmeza, hein, tia?
Isso, vamos virar a luta aqui. Não vamos dar bobeira, não. 遅いっての Eita, 大したことないわね eu acho, mano. Tomei. 君を切る Volta a arrancar 3, mas não vai adiantar muito. 切られた相手は重みに耐えかね地に這いつくばる Eu não posso arrancar 4, né? そして必ず詫びるかのように神戸を差し出す故に詫びすけ 私は 2 foi 2. Agora estamos pau a pau nessa luta. O que eu posso também usar? Não continuei o ataque porque eu tô vendo que tá tirando a barrinha branca, mano. E a barrinha branca. そろそろ動けなくなる頃だねこの程度これぐらいストライクバックここから Mano do céu, que choquinho enjoado. Agora vamos ver se a gente consegue. Não consegue. 抵抗する Nossa, é uma luta de paciência, amigo. まだ僕は Não tô conseguindo ativar o coisa dela, a barra dela não finaliza. Será que é porque ela não tem 抵抗する o ここからだ poderzinho extra, mano? 大したことないわね覚悟しなさい Pega, pega. Lindo. Nossa, o dano é muito absurdo desse bolinha dela, mano. この程度ストライクバッ Isso. Não ク foi, mano. Tá na baciazinha das almas. これぐらい大したことないわねこれぐらい Pegou. 抵抗するストライクバックおとなしくしろ Agora a gente conseguir atacar. Isso. É nóis. そこをどき Pronto. なさい A vitória é nossa. どこを見てるの Ah, Boa. 銀あんた一体この子をどうしたいのあんた一体私をどうしたいのあんた一体どこへ行きたいの Precisei sair no meio da gravação e perdi, mano. Me conta o que aconteceu aí. Caraca, mas que carniça. Emergências vão acontecendo e é isso aí, mano. Então tá. Conspiração é um troço que acabou de começar a acontecer, né? Flor prateada fora de época. Já vamos começar nisso aqui pra gente poder entender o que tá acontecendo. Porque tem mais coisas rolando. Não é só o resgate da Rukia. O moleque tá voando que não super-homem, mano. どうして気づかなかったひなもりは俺を愛禅殺しの犯人だと信じ込んだままなんだ俺が動けば追ってくるのは当たり前じゃねえかそんなに早く動けるようにはならないと思っていた甘かった Fui burro. 愛 Quem 禅の nunca, ため né? なたとえ動けなくても追ってくるそういうやつなんだひなもりは分かっていたはずだ俺はそれなのにひなもり Momo! Momo é a menina do Dandadan, né? Momo Ayase. Vocês gostaram de Dandadan, mano? Eu não sei se eu gostei, não. 何これ中央四十六室が死んでるみんな Nossa, na cabeça dela o 室ヶ谷隊長 Hashira do vento ali matou todo mundo, hein? キラ君がいて室ヶ谷隊長はそれを追いかけていってアイゼン隊長を殺したのが室ヶ谷隊長なら Ah, これをやったのも室ヶ谷隊長じゃないのこれをやったのはキラ君それじゃ室ヶ谷隊長はアイゼン隊長は olha quem tá ali, いらっ mano. しゃい、稲森ちゃん。 Esse Jin, mano. ここは正常等距離四十六室のための居住区域どうして私をこんなところに10隊長今までここへ来たことは稲森ちゃん。そんな
ここは完全均等区域じゃないですか。見るのも初めてです。合わせたい人おんね合わせたい。私にですか？そうや。ほれ見てみ、後ろ。後ろ？あ、アイゼン隊長？ Eu não 久し tava ぶり vivo, だね mano. ひなもりくん。本当にアイゼン隊長なんですか？亡くなられたはずじゃ。大丈夫、この通り生きてるよ。大丈夫？アイゼン隊長、アイゼン隊長、私は。すまない、心配をかけたねひなもりくん。 Ela vê ele e fala: Não, não, foi tudo bem. Nem gostava de você mesmo. アイゼン隊長の手が。 Nossa, mano. É o bálsamo que acalenta o meu coração como antes. O cheiro do Capitão Aizen. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, mano? アイゼン隊長だ。 Eu acho muito engraçado o nível de fanatismo de alguns personagens, né? Quando vai descrever uma parada. 君をこんなに傷つけることになってしまって。だけど分かってほしい。君しかいなかったんだ。僕にはやらなければならないことがあり、そのためには身を潜めなければならなかっ Hoje た。 a minha morte, safado. そのために死を装い、君に。 Mas será que ele vai fazer alguma coisa que presta? もういいんです。隊長が生きていてくださっただけで。 Pode saber que você está vivo já basta para mim. もう何も。ありがとう、ひなもりくん。君を部下に持てて本当によかった。ありがとう、ひなもりくん。本当に。 Obrigado mesmo, de Arigato. coração. É parça. さよなら。 嘘。 Meu Ikuzo. Deus. はい、アイゼン隊長。 Coitada, mano. Ela era tão fanática por ele que até esqueceu de morrer. Esse moleque vai ver agora, mano. やあ、室ヶ谷くん。アイゼン、どういうことだ。てめえ本当にアイゼンなのか。 Mano. もちろん見ての通り本物だよ。それにしても予想より随分と早いご帰還だね、室ヶ谷隊長は。すんません、イズルの引き付けが甘かったみたいですわ。 Isso deve ter falhado. 何の話をしてんだてめえら。何の話？ただの戦術の話さ。 Estratégia do grego 敵 estratégia. 戦力の分散は戦術の処方だろ。敵だと。ひなもりはどこだ。 Momo ど morreu. こかな。 Meu Deus, mano. ひなもり。ひなもり。 Mas tá respirando ainda ali, ó. 残念、見つかってしまったか。すまないね。君を驚かせ Pena, る você つもりじゃなか encontrou. ったんだ Tava。exatamente atrás de せ mim. めて君に見つからないように粉々に切り刻んでおくべきだったかな。 Nossa, mano, você parecia ser bonzinho, velho. アイゼン10。てめえらいつからグルだった。最初からさ。てめえが死を装うより前ってことか。アイゼン。 Ele tá brabo. 理解が遅いな。最初からだよ。私が隊長になってからただの一度も彼以外を副隊長だと思ったことはない。 それじゃあてめえは今までずっと
Safado dissimulado, mano. 俺もてめえの部下、他の全ての死神たちもみんな騙してやがったのか。騙したつもりはないさ。ただ君たちが誰一人理解していなかっただけだ。僕の本当の姿をね。理解してなかっただと。てめえだって知ってるはずだ。ひなむりはてめえに憧れてた。てめえに憧れて御帝13体に入り、てめえの役に立ちたいと。それこそ死に物狂いで努力して、やっとの思いで副隊長になったんだ。知っているさ。自分に憧れを抱く人間ほどよしやすいものはない。だから僕が彼女を僕の部下にと推したんだ。いい機会だ。一つ覚えておくといい、室ヶ谷君。憧れは理解から最も遠い感情だよ。É, ué. Adoração é o extremo oposto da compreensão. Olha que frase potente, mano. Exatamente isso, né? Quando você adora demais, você perde a noção da realidade e não compreende nada, velho. Você fica maluco. Que doideira, mano. E... Ó, o braço do moleque vira um dragão, mano. あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。Ó. Ó. Ele morreu também, mano? いい眺めだな。季節じゃないが、この時期に見る氷も悪くない。さて、行こうか、銀。Esse moleque se viu só pra morrer, mano. Mentira! Caraca, que episódio, velho. Que episódio. Devia ter cancelado a série. Plano revelado, amigos. Nossa senhora. Esse aqui é o plot twist do plot twist. Meu Deus do céu, cara. Vocês viram, né? Ele se aproveitou que ela era uma fanática por ele, né? Ele encostava a mão nela. Nossa, essas mãos que acalentam, esse cheiro, pipipi, popopó. E ela acabou sendo escravizada por ele, né? Usada ali pra alguma ideia que ele tá querendo. Porque ela parou de questionar, ela começou a entrar num processo de adoração tão absurdo que tudo nele era perfeito, ele era incapaz de errar, o que é uma grande perigo, né? Para tudo na vida, temos que ter cuidado com idolatria, com adoração cega das coisas. Vamos lá, plano revelado. Meu Deus, mano, o Aizen parecia tão legalzinho, né? Todo redondinho o desenho dele. Gente boa, usa óculos. Ninguém que usa óculos faz uma coisa dessa. もはや隊長と呼ぶべきではないのでしょうね。大逆の罪人、Que isso, mano? 宗介。どうも、卯の花隊長。来られるとすれば、そろそろだろうと思っていましたよ。すぐにここだと分かりましたか？いかなる理由があろうとも、立ち入ることを許されない完全禁闘区域は、精霊邸内には、この正常島距離ただ一箇所のみ。あなたがあれほどまでに精巧な死体の人形を作ってまで身を隠そうとしたのなら、その行く先は精霊邸内で最も安全で見つかりにくいここを置いて他にありません。惜しいな。読みはいいが間違いが2つある。まず1つ目に、僕は身を隠すためにここへ来たわけじゃない。そしてもう一つ、これは死体の人形じゃない。いつの間に？いつの間に？この手に持っていたさ。さっきからずっとね。ただ、今この瞬間まで僕がそう見せようとしていなかっただけのことだ。どういう？
すぐにわかるさ。空解くよ。砕けろ強化水月。 É outro morto no lugar 僕の dele. 残白刀強化水月。有する能力は完全催眠だ。嘘。だって強化水月は流水系の残白刀で、霧と水流の乱反射で敵を攪乱して同時打ちさせるってアイゼン隊長そうおっしゃってたじゃないですか。私たち副隊長を集めて実際に目の前で見せてくださったじゃないですか。なるほど。それこそが催眠の儀式というわけですか。ご名答。 Gomedetou. 完全催眠は五感すべてを支配し、一つの対象の姿、形、質量、感触、匂いに至るまで全てを敵に誤認させることができる。つまりハエを竜に見せることも沼地を花畑に見せることも可能だ。そしてその発動条件は敵に強化水月の解放の瞬間を見せること。一度でもそれを目にした者はその瞬間から完全催眠に落ち、以降僕が強化水月を解放するたび完全催眠の虜となる。一度でも目に。気づいたようだね。 Não. そう。一度でも目にすれば術に落ちるということは、目の見えぬものは術に落ちることはないということ。 Ó, filho de dragão já tá louco pra furar o olho dele de 当 novo, 然 hein? 要は僕の部下だ。最後に褒めておこうか。検査のために最も長く手を触れたからとはいえ、完全催眠下にありながら僕の死体にわずかでも違和感を感じたことは見事だった。 Ó, 宇野花隊長、さようなら。君たちとはもう会うこともあるまい。待て。 queria matar também. Achei que queria matar também. Já que tá na matança, né? Já que tá no... vou cortar, vou fazer, vou acontecer, né, mano? Então é isso aí. Tentei cura. O arco tá indo aí, mas tem mais um treco aqui, ó. Verdadeira ameaça se aproxima. E aí depois junta tudo aqui no Tentei cura. Então vamos lá. Meu Deus, que episódio revelador, hein, amigos? おいレンジ話してくれ。イチゴを助ければ。たあもうごちゃごちゃうるせえなてめえは。逃げてるっつうのに騒ぐんじゃねえよ。見つかったらどうすんだこら。あの野郎イチゴはおめえに借りを返したいと言ってた。私に借り？ああ Eu gosto quando os caras cortam para o céu, né? Eu não sei se é economia e orçamento ou o que os caras querem dizer com esses cortes secos pro céu e as 俺はル nuvens. キアに運命を変えてもらった。ルキアに出会って死神になったから、俺は今こうしてみんなを守って戦える。 Ó. 私は私のせいでイチゴの運命をねじ曲げてしまったと、ひどく傷つけてしまったと思っていた。 Corrida em câmera lenta enquanto ela pensa. 償いきれぬと。ごちゃごちゃ悩みすぎなんだよてめえは。昔からな。誰もてめえが思うほどてめえを Ele 悪く carregando 思っちゃ ela い no ねえ colo よ。 com a espadinha na mão, mano. Vai fazer o quê? Jogar ela no chão e se defender? 何でもかんでも背負って立てるほどてめえは頑丈じゃねえだろうが。分けろ。俺の肩にもあいつの肩にもちょっとずつ乗っけてちょっとずつ立ちゃいい。そのために俺たちは強くなったんだ。 Ó. あいつを信じてやれルキア。すまぬレンジ。バカ野郎謝るとこじゃねえよ。
ありがとう。バカ野郎、礼言うとこでもねえよ。 Nem hora pra nada. Só fica calada e... Nossa, apareceu a Margarida aí, mano. なんでこんなところに。 Mais um traíra. なんだよこりゃ。 Continua. Não sabemos o que é, o que foi, do que se alimenta ou o que aconteceu, mano. Mas a treta tá pegando, o Rukia foi talvez sequestrado de novo. Coisas acontecem, 87% da Sociedade das Almas está completa. Torço eu pra gente terminar isso no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Vejam outros vídeos de Bleach, vejam outros vídeos de jogos de anime. É só você procurar o nome do anime Agazo aí que você vai encontrar. Comenta, compartilha, assistiu até aqui, são lindos, maravilhosos. Volte no canal mais vezes e é nóis. Valeu e tchau!